Galera, agora voltando para a nossa última aula, em que a gente vai ver os romances escritos em prosa, né? Ou seja, os livros daquela escrita corrida. O primeiro romance que a gente vai ver chama-se romance urbano ou romance de costumes. É importante ressaltar que quando o romance urbano começou a pipocar, a literatura já era vista como entretenimento. Ou seja, ela já era um meio de diversão para as pessoas. E lembrando também que esses escritores também precisavam escrever para poder sobreviver. E aí, quais eram os principais temas desses romances urbanos? Os romances urbanos, eles tinham os amores idealizados, ou seja, aqueles amores que a gente idealiza, amores perfeitos, que a gente acha que pode acontecer, mas a questão do amor é justamente ele ser imperfeito, né? Por isso que o amor é tão complicado. A gente tem a introdução de elementos nacionais. Isso daqui é muito importante porque esses elementos nacionais que vão ser começados a ser introduzidos são elementos que a burguesia pode reconhecer, sabe? Porque esses escritos aqui do romance urbano, romance de costume, era um romance escrito para a burguesia ler. Então, eu preciso colocar elementos nacionais que a minha burguesia reconheça e se veja, já trazendo aquele tema da primeira aula, da ascensão da burguesia social e de como agora ela precisa se reconhecer em alguns temas, certo? Romance urbano ou então romance de costumes da época, né? O que estava acontecendo naquela época, sobre o que estava acontecendo naquela época, e a maioria das histórias vão se passar na capital brasileira daquela época, que era o nosso querido Rio de Janeiro. E aí, em alguns casos, alguns livros se passam na corte, a maioria dos livros se passam na corte e com a burguesia. Por quê? Porque a burguesia precisava se ver. A corte, né? Porque agora a corte portuguesa está no Brasil, e a burguesia, porque a burguesia precisava se reconhecer no que estava sendo escrito. Então, esses romances aqui são aqueles romances bem água com açúcar, que tem um herói, que tem uma mocinha, esses dois são apaixonados, mas durante o livro existem várias coisas para que esse romance não se consume, mas no final a gente sabe que tudo vai dar certo e eles vão se casar e serem felizes para sempre, ok? Esses romances, eles circulavam em jornais por meio dos folhetins, né? É por isso que a gente tem o Joaquim Manoel de Macedo, que escreveu A Moreninha. Ele ficou muito famoso nessa época, porque ele circulava muito nos folhetins. E é bem legal que falar para vocês que os escritores eles escreviam os livros ao mesmo tempo que eles escreviam para os folhetins. Então eles tinham que escrever praticamente um capítulo por dia, e aí depois que acabava, aí que sim eles publicavam o livro, certo? É o romance de corte, como eu falei para vocês, o romance que vai fazer menção à corte portuguesa, o que está vivendo, a burguesia, o que está vivendo, a burguesia vai se reconhecer, assim como essa corte portuguesa, nesse romance urbano. Urbano também, porque vai se passar onde? Na capital do Brasil, que é o Rio de Janeiro, que é uma cidade urbana que já está prosperando muito por conta da vinda da corte portuguesa e das mudanças que os portugueses estão fazendo no Brasil. É de costumes também, porque eles divulgam a moral da época, né? Moral e os bons costumes. Arrepio quando eu falo isso. A moral, por quê? Porque esse romance também era usado para mostrar mais ou menos como você devia se comportar em sociedade. Tem um trechinho da Moreninha, do Joaquim Manoel de Macedo, que ele descreve realmente como uma mulher deveria se comportar num sarau. Ela tinha que ficar quietinha, sorrisos não muito grandes, conversar amenidades com os homens e não dar muito espaço, né? Para não ser taxada de coisas ruins nessa época. Então, quando as meninas liam, lembrando que a gente teve crescimento de leitoras muito grande, elas já sabiam como se comportar moralmente em uma certa situação. Por isso que é um romance de costumes também, porque vai ditar valores morais daquela época. Como era escrito em folhetins, geralmente o narrador ele estabelecia um diálogo com quem estava lendo. Então você se sente muito próximo do narrador, você acha que está conversando e que o narrador está te contando a mesma história ali no pé de ouvido e você está achando bem legal, realmente por ter essa linguagem bem direta e bem legal, certo? E aí, referências que o leitor possa reconhecer.
Quem lê? Os burgueses. Então eu tenho que colocar referências que essa burguesia reconheça. Então a gente vai ter muita praia, a gente vai ter o Corcovado, a gente vai ter Copacabana, porque eram áreas que a burguesia estava sempre presente, ok? Então quando vocês pensarem em romance urbano, que vocês tiverem uma prova, lembre que é um romance de entretenimento, ele é um romance da corte da burguesia. A burguesia precisa se reconhecer nesses escritos. Aí é aquele romance água com açúcar, a gente tem os amores idealizados, introdução de elementos nacionais, como a Copacabana, a Praia da Glória, o Corcovado, certo? Além disso, eles trazem essa moral, ou seja, esses valores morais daquela época, e circulam em jornais e folhetins, ok? Agora, eu vou passar para vocês aqui um dos principais escritores dessa época aqui, do romance urbano, que ele escreveu o meu livro preferido do romantismo inteiro, que se chama A Moreninha. É um livro muito fofo, muito fofinho mesmo, e eu acho que é um dos romances que mais exemplificam essa questão do romance urbano. Você tem um herói, uma mocinha, e aí eles precisam ficar juntos, mas várias coisas acontecem para que eles não fiquem juntos. Eu não vou contar a história, eu vou disponibilizar para vocês. Mas vamos lá para o nosso querido Joaquim Manuel de Macedo, o Macedinho, querido. O Joaquim Manuel de Macedo, ele fez muito sucesso porque ele tinha características que realmente agradavam a quem estava lendo. Ele tinha uma ingenuidade narrativa. Não certo. Ingenuidade narrativa. Com isso eu estou querendo dizer que alguns personagens são ingênuos, o narrador também pode ser ingênuo. Tinha um bom humor, ou seja, não tinha nada muito, assim, questões exageradas ou questões pesadas, não. Era tudo bem tratado com um bom humor, certo? Porque as pessoas querem coisas boas, né? Naquela época as pessoas queriam ver coisas boas, não estavam muito preocupadas com outras coisas senão isso. Aqui a gente tem um retrato da elite brasileira com o Joaquim Manuel de Macedo. Retrato da elite. Por quê? Porque a maioria dos seus personagens são médicos ou estudantes de medicina. Inclusive na Moreninha, a avó de um dos estudantes tem uma ilha, ou seja, quem tem uma ilha? Só realmente a elite. E por quê? Porque a elite precisava se reconhecer nessa época. Ele também tem um pouquinho de suspense, mas não um suspense exagerado. Assim, você já imagina no começo do livro o que seja, mas mesmo assim fica no ar um pouquinho de suspense, do Joaquim Manuel de Macedo. E aqui ele também tem vários fios narrativos, ou seja, quando você tem vários fios narrativos, a história tem vários personagens e de alguma maneira todos esses personagens uma hora se encontram. Isso a gente vê muito na novela Amor de Mãe, porque praticamente todos os personagens estão interligados de alguma forma, assim como estavam o Joaquim Manuel de Macedo. E o principal livro dele, que fez muito sucesso na época e até hoje é muito lido, chama-se A Moreninha. 1800... agora eu não lembro. 1800 e tarará. Joaquim Manuel de Macedo, grande escritor brasileiro. Agora a gente passa para o segundo grande escritor do romance urbano, esse que não se contentando em ficar apenas no romance urbano, ele permeou pelo romance urbano, pelo romance indianista e pelo romance regionalista. Se vocês sabem de quem eu estou falando, você já está muito bem, porque eu estou falando de um dos maiores escritores brasileiros que conseguia escrever sobre muita coisa, dependendo do tempo que estava. E é ele, José de Alencar. Quando a gente pensa em prosa romântica, é nesse cara que a gente vai pensar. O José de Alencar, ele escreveu romance urbano, romance indianista e romance regionalista. Ele permeou pelos 3 tipos de romance que a gente tem no romantismo, certo? Mas aqui, no romance urbano, o José de Alencar, ele vem com uma pegada um pouco diferente do Joaquim Manuel de Macedo. Ele é considerado um crítico
dos costumes. Então aqui, em seus livros urbanos, ele vai começar a criticar com uma certa sutileza essa elite brasileira que se achava, que tudo a arte devia alguma coisa a ela. Então ele começa a criticar isso, começa a criticar o jeito que essas pessoas são, certo? O José de Alencar, ele também tem uma estrutura muito pensada. Tudo que acontece no livro é muito bem pensado para que realmente faça sentido lá na frente. Inclusive, um dos livros mais famosos dele, aqui da Romance Urbano, A Senhora, ela remete a divisão de capítulos, remete como se fosse um contrato, sabe? Tem a quitação, a compra, a venda. Então, assim, ele pensa muito na estrutura dos seus livros também. Como eu disse para vocês, ele é um crítico do costume, então ele faz uma crítica velada sobre os costumes da época que ele achava que estavam errados. Ele não vai priorizar a elite, mas ele vai priorizar as relações humanas. Ele vai fazer um estudo de caso das relações humanas. Como que eu me comporto com outra pessoa, como que eu me porto diante de outra pessoa. O que acontece, por exemplo, se eu sou pobre e viro rico da noite pro dia? Isso a gente vê em Senhora, por exemplo. Eu vou me vingar de alguém? Eu vou continuar sendo uma pessoa boa? O que pode acontecer? O José de Alencar também faz essa análise das relações humanas, por isso que ele é muito interessante. E a gente também tem heróis e heroínas humanizados, ou seja, esse meu herói humanizado, ele também pode errar, ele vai errar com toda certeza, né? Porque todo ser humano erra. E o José de Alencar traz isso para os seus escritos, certo? Uma questão muito importante no José de Alencar é o contexto. O contexto é essencial em todas as suas obras, porque você precisa saber o que está acontecendo, por que está acontecendo e em que momento está acontecendo, para que você consiga entender toda a história. A gente tem esse herói e heroína humanizado, ele vai errar durante o livro, certo? Mas no final ele tem a sua redenção, ele tem o seu final feliz, ok? E aí, como eu disse para vocês, o romance mais famoso do José de Alencar durante essa época do romance urbano chama-se Senhora. Senhora conta a história de uma menina que era pobre, que foi rejeitada pelo amor da sua vida. Quando ela fica rica, ela compra esse cara e aí faz da vida dele o inferno, né? Ela é humanizada porque depois que ela ficou rica, ela quis fazer uma vingança. Humanos fazem isso mesmo. Mas no final, ela tem a sua redenção, que eu não vou contar o que é, porque o livro está disponibilizado para vocês. A gente também tem Lucília e 5 Minutos. Para vocês verem que ele escreveu em todos os tipos de romance. E ele escreveu muito em todos os tipos de romance, certo? Importante ressaltar que em todos esses livros aqui, as mulheres são fortes. As mulheres estão em evidência. O José de Alencar é um dos primeiros escritores a trazer mulheres fortes e mulheres em evidência para aquilo que ele estava escrevendo, certo? José de Alencar, grande romancista urbano, grande romancista que a gente tem no Brasil. Ele vendia muito, mas ele sabia ainda assim criticar e aí fazer um alerta à sociedade que estava lendo, certo? Se eu não me engano, ele também foi político. Inclusive, ele arranjou briga com o Dom Pedro II uma vez, por conta desse ideal de nação que o Dom Pedro II queria fazer, que não estava muito bem, correto? Certo? E aí a gente tem outro cara nesse romance urbano, eu gosto muito dele, que é o Manuel Antônio de Almeida. O Manuel Antônio de Almeida, ele é interessante porque o romance que ele escreveu é um romance que vai em outra via do romance urbano que a gente tinha visto do José de Alencar e do Joaquim de Manuel Macedo. Porque o livro que ele escreveu é esse daqui, ó, Memórias de um Sargento
de milícias. Milícias a gente vê muito hoje, né? É como se fosse uma gangue dentro da polícia, policiais corruptos. Então aqui memória de um sargento de milícia, ou seja, um sargento de polícia que fazia parte de uma milícia e ele vai contar as suas histórias. Nesse daqui, eles não vão retratar aquelas camadas de elite, aqueles burgueses, não. Aqui o Manoel de Macedo, ele vai trazer as camadas mais baixas da sociedade. Aqui, oh meu Deus, aqui ele vai começar a trazer o sapateiro, o costureiro, o policial, que nessa época que não era considerado de elite, até hoje também não é considerado, mas o Manoel de Macedo faz isso, ele começa a trazer as camadas mais baixas a partir desse livro. O Manuel Antônio de Almeida, ele foi considerado o precursor do realismo. Esse livro aqui ele foi considerado o precursor do realismo, porque ele vai começar a tratar da realidade e da sociedade como realmente estava naquela época. A gente não pode achar que só porque eles retratavam a burguesia estava tudo muito bem, estava tudo muito lindo, porque a burguesia não é a maioria da sociedade, a maioria da sociedade ainda são os pobres. Então, por retratar essas camadas mais baixas, o Manoel Antônio de Almeida é considerado um dos precursores do realismo. E esse foi, acho que se não me engano, foi o único livro que ele escreveu e que teve grande renome, ok? E aí, com o Manoel Antônio de Almeida, a gente encerra o romance urbano. E agora a gente vai para a segunda parte, segundo tipo de romance, que é o romance indianista. A gente teve na primeira geração aquela questão do índio, o índio como herói, aquela questão de eu criar uma ideia de nação no meu povo. E o romance indianista também veio com essa mesma intenção. Eles vão trazer a bravura do povo brasileiro representado nessa figura do índio. Esse cenário do povo brasileiro sendo pessoa corajosa, ok? E por quê? Porque é um projeto literário que foi constituído, certo? Que eles estavam tentando refazer o passado histórico de maneira gloriosa. Tentavam refazer o passado de uma forma que a descoberta do Brasil e a formação do Brasil como país fosse de maneira histórica. O que não realmente aconteceu, né? Eles chegaram, eles catequizaram os índios e tudo mais. Não foi aquela coisa grandiosa, assim, não teve uma guerra, não teve nada disso. Inclusive foi por isso que o José de Alencar brigou com Dom Pedro II, porque o Dom Pedro II estava querendo inventar uma história que não existia, a partir da literatura, certo? Ele queria inventar um passado muito assim glorioso, que realmente não tinha acontecido de maneira alguma. E aí eles queriam reconstruir esse passado, refazer o passado de uma forma diferente. E aí a gente tem o índio como herói, né? Igual como a gente viu na primeira geração da poesia, certo? E aí a gente também tem muita questão da natureza. A natureza também vai estar muito presente nesses romances. Por quê? Porque são símbolos, né? São símbolos da identidade literária que a gente tem no Brasil. Tem aquela questão também da influência europeia, como eu falei para vocês, aquela questão do cavaleiro medieval. Aqui a gente tem um índio, mas esse índio também tem essa questão dessa bravura, dessa coragem que o cavaleiro medieval tinha. E aí também, por conta disso, com essa questão do índio e tudo mais, aqui a gente vai ter uma semelhança com a linguística indígena. O José de Alencar faz muito isso. Vai tentar aproximar
o indígena da minha pessoa que está lendo. Então, eu vou ter quando a gente fala de verossimilhança, é a imitação da realidade com o maior finco possível, certo? E aí, quais são os principais romances dessa época? A gente tem Ubirajara, Iracema e o Guarani. Todos foram escritos por José de Alencar e eles três formam um projeto literário que o José de Alencar tinha, que era mostrar. O Birajara é a chegada do português ao Brasil e o início da colonização. Iracema mostra os primeiros contatos entre os portugueses e os indígenas, né? Essa questão da colonização. A gente tem o Martim e a Iracema tendo um fruto dele, ou seja, eles tendo um filho que representa o nascimento do Ceará. Por isso que lá no Ceará tem a praia de Iracema, tem uma estátua de Iracema lá no Ceará, lá em Fortaleza. Bem legal. Inclusive, Iracema é a mistura de letras para formar a América, também tem toda essa questão da formação da América. E o Guarani vem como as relações humanas entre índios e os portugueses que aqui já estavam há algum tempo, ok? Todos foram escritos pelo José de Alencar. Ele é o principal expoente do romance indianista. Nesse romance que eu vou mostrar a bravura do povo brasileiro, essa miscigenação entre o português e o índio. Vou tentar refazer meu passado histórico de uma maneira gloriosa. Eu sei que não aconteceu daquela maneira, mas eu vou tentar mesmo assim. Vou retratar meu índio como herói, a minha natureza vai estar em evidência e eu vou ter uma semelhança com a linguística indígena. Os principais são o Birajara, Iracema e o Guarani, ok? E agora, encerrando com chave de ouro, vem um dos meus principais tipos de romance, que eu acho bem legal, porque a gente começa a enxergar o Brasil com outros olhos, porque a gente vai começar a transpassar horizontes, saindo da corte lá do Rio de Janeiro, a gente vai começar a perceber algumas coisas diferentes. Só um segundinho. Aí, vamos agora para o romance regionalista. E aí, beleza? O romance regionalista, ele nasceu com um projeto literário de realmente se afastar um pouco da corte, né, que era lá no Rio de Janeiro, e trazer para essas pessoas da corte um Brasil desconhecido. Por quê? Porque as pessoas lá da corte, elas não conheciam o resto do Brasil. Gente, o Brasil é muito grande. E naquela época não tinha desconhecido. Surdo, tá? Naquela época não tinha avião para você ir visitar lá o Amazonas, não tinha avião para você visitar o Mato Grosso do Sul, o Nordeste, o Sul, não tinha. Então, os escritores que moravam nessas regiões do Brasil um pouco mais afastadas, eles começaram a escrever sobre essas regiões para mostrar esse Brasil que as pessoas do Rio de Janeiro não conheciam, certo? Então, eles vão começar a apresentar para essas pessoas uma sociedade que ainda era rural. Por quê? Porque a modernização ainda não tinha chegado lá e com costumes totalmente diferentes do que as pessoas urbanas tinham. E é a partir dos livros que essas pessoas vão começar a conhecer esses comportamentos diferentes. E o slogan deles era esse: revelar o Brasil para os brasileiros. Então, nesses livros, a gente vai ter muito aspecto local. Aspectos locais, porque a minha descrição, eu sempre vou trazer uma descrição local. E para eu trazer essa descrição local, eu vou usar muito da geografia. Eu vou explicar
como é a minha terra, como são os montes, como é a vegetação daqui. Por quê? Porque eu quero revelar o Brasil para os brasileiros, aqueles brasileiros que ainda não conhecem o resto daqui, certo? Aí a gente tem vários escritores no romance regionalista. A gente tem José de Alencar, de novo. Ele criava heróis brasileiros nessa questão regional. Ele escreveu o gaúcho, o tronco de pé, tio e o sertanejo. Diferente do romance urbano, aqui no romance regionalista, as personagens que vão ter mais ênfase do José de Alencar são os homens. Agora são homens fortes, são homens que tomam a terra para si e tomam os problemas para si e para poderem resolver. O gaúcho faz menção ao Rio Grande do Sul, né? O José de Alencar escreve sobre o Rio Grande do Sul. A gente também tem, esse aqui eu vou anotar, eu não vou anotar o José de Alencar porque muita coisa, né, que ele fez. Mais importante, José de Alencar também fez a romance regionalista com o gaúcho, o tio e o sertanejo. Sertanejo, menção ali ao Nordeste, né? E agora a gente tem aqui um cara que eu gosto bastante, que é o Visconde de Taunay. Visconde de Taunay, ele é um escritor muito interessante porque ele escreveu sobre lá o interiorzão do Mato Grosso. Ele vai descrever o sertão do Mato Grosso, de como que as coisas lá aconteciam. E ele vai retomar aquela questão do locus amoenos, o local que é ameno, o local que é seguro, que eu gosto de estar, aquilo que tinha sido retirado da segunda geração. E aí ele vai tratar aqui do amor como um mal sem remédio. Se você ama e se você não pode ficar com sua amada, seu único remédio é a morte, infelizmente, ok? O Visconde de Taunay, ele escreveu Inocência, que é um romance regionalista. É considerado também um dos precursores do naturalismo, por questões deterministas, essas coisas assim. Mas Inocência, ele traz a questão do patriarcado, que é uma crítica que o Visconde de Taunay faz. Por quê? Porque Inocência é o nome da personagem principal. Ela morava com o pai. E aí, ela sofria muito na mão desse pai. Esse pai era extremamente machista. Mas eu vou deixar disponibilizado para vocês darem uma lidinha, ok? Agora a gente tem aqui o escritor do Nordeste e do Norte, que é o Franklin Távora. Franklin Távora, ele era bem legal, esse cara, porque ele acreditava na literatura do Norte, né? Nessa época o Norte era o Nordeste, Norte e Nordeste junto. Ele acreditava nessa literatura do Norte. Por quê? Porque ele acreditava que lá que realmente tinha as verdadeiras características. Lá também tinha os índios e a natureza exuberante. Ele achava que era mais bonita lá. Então ele falava, não, por que a gente tem que escrever sobre corte, a gente tem que escrever sobre o norte, sobre tudo que acontecia. E por conta disso, ele tinha uma visão bem separatista, ou seja, ele acreditava que o norte tinha que se separar do resto do Brasil, por conta de realmente ter esses elementos. E ele é o fundador do regionalismo no Nordeste. Como eu disse para vocês, o Norte e o Nordeste eram um só nessa época. E ele funda esse regionalismo no Nordeste, que vai ser muito utilizado por Jorge Amado, Graciliano, Raquel e entre outros mais. Guimarães Rosa, João Mel de Cabral Neto, uma coisa assim, tá bom? E aí ele escreveu o Cabeleira. Cabeleira é a história de um bandido, né, que tem um cabelo grande. E aí acontece lá no Norte. Eu também vou deixar para vocês disponibilizado lá no Moodle, ok?
E agora, encerrando com o nosso último escritor regionalista, encerrando também a nossa aula, eu trago para vocês um dos meus escritores favoritos, o queridíssimo Bernardo Guimarães. Quando vocês pensarem nesse cara, vocês pensem naquela musiquinha. Aquela novela que a gente viu, Escravizada, é baseada no livro do Bernardo Guimarães, de mesmo nome, Escrava Isaura, que foi um dos maiores sucessos que a gente pode ver em folhetins, foi a escrava Isaura. Era uma escrava branca que devia serventia ao seu senhor, esse senhor queria se casar com ela, e aí tem toda aquela questão do romance água com açúcar, ela se apaixona por outro homem, mas esse homem não sabe da sua condição de escrava, e aí tem todo um sofrimento, certo? E aí, como eu disse pra vocês, a gente vai ter esse herói, o herói nobre, esse homem que é incorruptível, que vai ajudar a menina. A gente vai ter o Patife, vocês podem pensar como o vilão, mas é um vilão meio besta, que tudo que faz não dá certo. E a heroína apaixonada. E aí, o Bernardo Guimarães sempre vai colocar com diversos conflitos em seus livros, até que tudo realmente se resolva. Então, às vezes você vai achar, agora vai dar tudo certo, agora vai ficar tudo bem. Não, aí vem um conflito em cima do outro, e por assim vai, até que dê tudo certo. Escravizauro, mas ele também escreveu um livro muito bom, chamado O Seminarista, que conta sobre o celibato forçado, que os pais mandam o filho para um seminário, ok? Então, galera, com isso aí a gente encerra a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. Romantismo é muita coisa, mas é uma escola bem legal justamente por ter essa aproximação da sociedade com a literatura. A gente tem o uso da literatura como meio de instrumento de denúncia social, como a gente viu na terceira geração, como um meio dos brasileiros conhecerem o Brasil que eles não conheciam, como regionalista, como meio de tentar reconstruir o passado no indianismo, certo? Então espero que vocês tenham gostado. Sei que ficou longo, sei que parece vai ficar um pouco chato de ver, mas eu garanto que depois que vocês assistirem, vocês vão gostar tanto do romantismo, assim como eu gosto. E é isso, até a próxima, que a gente vai ver realismo, naturalismo e o grande cara da literatura brasileira, Machado de Assis. Falou? E é nóis. Estudem para o vestibular, o NB espera por vocês.